aqui. Pronto. Então, boa noite, gente. Primeiro eu vou passar algumas informações, né? Quem se inscreveu aí tem que entrar no grupo do WhatsApp, que lá a gente vai tirar as dúvidas, qualquer coisa que tiver de hoje para amanhã. Pode mandar a qualquer hora a pergunta, as dúvidas e tudo mais. No e-mail tem o link do Drive, né, com material de suporte para explicação de como usar o MIT App Inventor e tudo mais. Tem também o vídeo para primeiro acesso, né, para a gente fazer para se inscrever no MIT App Inventor, né, na plataforma. E quem não sei se alguém foi o caso aqui de alguém, né, que tiveram 2 links para inscrição, um para a gente se inscrever e outro para confirmação, né, para poder ter acesso, para poder ter o certificado no final, né, e o levantamento de dados também. E o link provavelmente vai cair, porque a gente está no Zoom, então ele só vai até 40 minutos. Aí, caindo é só repetir o link, beleza? Então vamos lá. Boa noite, né? Vamos aqui dar início ao curso do MIT App Inventor, né? Pode passar, Rian. Então, neste curso nós iremos ensinar vocês a fazer o próprio aplicativo, né? De maneira fácil, eficiente, né? Com a plataforma do MIT App Inventor, né? A gente vai aí passo a passo de como fazer um aplicativo de forma fácil, né, acessível para todos, de graça aí, e pode passar. Então, mas qual o potencial do MIT App Inventor? O MIT App Inventor, ele tem diversas maneiras de trabalhar o que você quer. A gente vai trabalhar 2 aqui de maneira simples, que são os componentes de mídia e os componentes de sensores. Os componentes de mídia, eles estão relacionados em gerar mídia, como diz no nome, né? Então, por exemplo, a gente consegue fazer um texto e reproduzir esse texto em áudio, ou o contrário, a gente pode traduzir, por exemplo, gerar um som. Uma coisa muito interessante é que a gente pode fazer o nosso Isso aqui próprio tá tradutor. pegando o rio, tá capturando minha imagem? Como é que eu... Ah, não. Tá fechado. Quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligar para não atrapalhar a apresentação. Qualquer dúvida, fala pelo chat aí, por favor, tá? Então, continuando aqui, quanto aos componentes de mídia, uma coisa muito interessante que a gente pode fazer, por exemplo, é o nosso próprio tradutor. Muitos aqui trabalham com computação, química, física. Às vezes a gente tem que ler diversos artigos em outras línguas. Então, com a MIT App Inventor, a gente pode usar diversas ferramentas dos componentes para criar nosso próprio tradutor. O exemplo deles é usar o reconhecedor de voz, que é o 8º da tela aí. Então, a gente consegue gravar a voz de quem está falando e converter em texto. Depois, a gente usa o tradutor em index ali em cima, que é o 3º. E com isso a gente vai traduzir entre uma língua e outra e depois a gente coloca para falar. A gente pode fazer o nosso próprio Google Tradutor, praticamente. Pode passar. E também tem os componentes de sensores, que estão mais relacionados à parte experimental. Tem o sensor de acelerômetro, que a gente consegue, por exemplo, se a gente soltar o celular com o acelerômetro do celular em cima da cama, a gente consegue, dependendo da precisão, determinar a aceleração da gravidade. A gente, deslizando o celular sobre a mesa, a gente consegue estimar qual a aceleração desse celular linear pelo que a gente empurrou. Tem o componente do sensor de campo magnético, que é o 3º ali em cima, que a gente consegue medir o campo magnético. Depende da precisão de cada aparelho. Todos esses têm aparelhos que não têm. Por exemplo, o meu celular não tem o sensor de giroscópio, mas é muito interessante trabalhar com ele também. A gente pode, por exemplo, fazer um carrinho andar, que foi um exemplo que o professor deu para a gente, que a gente achou bem divertido.
A gente inclinando o celular para frente, o carrinho ia para frente, inclinando para trás ele dava ré, e para os lados ele girava em torno do próprio eixo, então bem interessante também. Tem o Light Sensor, que é o sensor de luz. A gente pode, por exemplo, para quem trabalha com química aqui, estipulando todo um padrão, tendo todo o cuidado possível, porque é muita coisa para trabalhar e muita precisão que tem que ter, a gente consegue estimar a concentração de uma solução pela cor que ela emite. Então, se ela estiver muito forte, quer dizer que ela está muito concentrada. Mais diluída, quer dizer que ela está mais clarinha. Em cima dessa luz, a gente consegue trabalhar com a MSAP Inventor também. O Light Sensor, eu faço também engenharia civil. Às vezes, a gente tem que fazer uma dinâmica de usar a luz ambiente para economizar energia elétrica. Então, a gente pode usar o nosso próprio aplicativo com Light Sensor para estipular mais ou menos a luz do ambiente para a gente ter a noção de quanto de energia a gente consegue gastar também. Pode passar. Também tem o pedômetro, para quem aqui é atleta, a gente consegue estimular a quantidade de passos que a gente dá numa corrida, por exemplo. Tem o termômetro, tem o sensor de proximidade, que é bem útil também. Enfim, são muitas ferramentas que às vezes a gente não tem nem a própria noção do que a gente consegue fazer, mas vai depender tudo da nossa criatividade. Pode passar. Esses aqui são dois aplicativos que a gente idealizou. O primeiro é uma balança falante, que a gente consegue pesar alguma coisa e reproduzir a leitura da balança em voz para alunos que são cegos, então não vão conseguir ver o resultado. E tem a conversão de unidades também, que tem uma parte matemática, que a gente faz diversas conversões de uma unidade para outra. A parte matemática, o Rian vai falar mais amanhã, falando um pouco da fórmula de Bhaskara para vocês. Então vai ficar tudo bem clarinho para vocês. Pode passar. Também tem esse aplicativo, o nome dele é Fifox, que usando diversos sensores do telefone, ele consegue fazer diversos experimentos de física. Então, com o acelerômetro, tem aquilo que eu falei, da aceleração da gravidade, da aceleração linear, que a gente empurra o celular numa mesa. Tem no campo magnético, dependendo da sensibilidade do celular também. Enfim, a gente tem muita coisa para trabalhar e às vezes a gente não vai poder abordar tudo aqui no curso, mas a gente vai tentar dar uma geral para dar a vocês a parte básica para, com a criatividade de vocês, trabalhar para criar o aplicativo de vocês também. Pode ir, Rian. Rian, você tá mutado, ok? Opa, foi mal, gente. Eu tava dizendo aqui que eu vi lá no grupo que muita gente teve dificuldade de parear o aplicativo do navegador com o celular. Então eu vou estar refazendo aqui esse passo a passo para todo mundo poder acompanhar certinho. O primeiro passo é a gente acessar o site do MIT App Inventor, que é esse appinventor.mit.edu. Depois disso é só a gente vir aqui em Create Apps e aqui nessa área vai ser o lugar que você vai fazer login com a sua conta do Google. Aqui, como eu já fiz, ele vai passar direto para a parte de gerenciamento de projeto. Quando você abrir, vai abrir nessa parte aqui. Então, o primeiro acesso é basicamente isso. Aí, agora que a gente já está aqui, a gente vai iniciar um novo projeto. Apenas clicar aqui em cima, iniciar novo projeto e definir o nome. Isso aqui eu vou colocar como IFRJ e vou dar OK. Aí ele vai criar uma tela em branco aqui para a gente poder trabalhar. A partir do momento que a gente tem essa tela em branco aqui, já é possível a gente conectar lá no celular. Só vir aqui em cima em conectar e clicar em assistente AI. Quando você clicar, ele vai gerar esse código aqui único. Esse código aqui é o meu, o de vocês é diferente. Então basta copiar esse daqui e colocar lá no aplicativo. Vou dar o exemplo aqui fazendo para vocês. Enquanto isso, vocês podem ir fazendo aí no celular de vocês. Depois de colocar o código, é só vir aqui e clicar em Connect with Code. E aí ele vai começar a compilar o aplicativo lá no navegador e fazer essa conexão aí no seu celular. Pronto, ó, aqui no meu já foi. Eu vou dar uns 2 minutinhos para todo mundo poder chegar nessa parte aqui. Conforme forem chegando, vão avisando aí no chat para eu poder ter uma noção de quantas pessoas conseguiram.
Teve uma dúvida agora da Ludmilla, que ela Pode perguntou falar. se serve para fazer em realidade aumentada esse aplicativo. Olha, o MH App Inventor ele consegue reconhecer coisas que estão na sua câmera. Então, não é tão fácil de trabalhar com isso aqui nessa plataforma, mas é possível sim. Ele tem os componentes de... Cadê? Deixa eu achar aqui para você. De mídia, ele consegue ver a sua câmera de vídeo e a partir dela realizar algum processo que você tem que programar. Aqui é mais complicadinho de fazer, mas dá sim. Outra pergunta aqui da Ingrid, ela falou que fez tudo pelo celular. É necessário ter um computador ou notebook para parear? Olha, se você está conseguindo arrastar os elementos aqui da paleta para dentro do visualizador, e eles não necessariamente você precisa estar pareado com o celular. Se você consegue fazer tudo aqui pelo que está aqui na minha tela pelo seu celular, não tem problema nenhum. Basta no final, quando você terminar de fazer tudo, você compila aqui o APK e roda no seu celular o que você está fazendo. O único problema é que você não vai ter como acompanhar ao vivo tudo que você coloca aqui na tela. Por exemplo, se eu coloco um botão aqui na tela do meu visualizador, ele já aparece lá no meu celular e eu consigo interagir com ele e ver como é que está ficando o aplicativo. Essa interação você vai acabar perdendo, mas não tem problema não de fazer tudo pelo celular. Tem mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Então, como o meu foi rapidinho aqui, eu vou levar em consideração que o de vocês também já foi. Pode ser? Vou dar continuidade aqui. Se alguém precisar que volte em algum momento, é só me pedir que eu volto e explico de novo. Então, agora que a gente está nessa tela aqui e já conectou com o nosso celular, a gente vai entender um pouco do que está aqui na nossa tela, os conceitos básicos aqui do aplicativo. Aqui na esquerda, a gente tem a paleta, que vai ter os nossos módulos, os nossos componentes, na verdade, de interface de usuário, de organização, de mídia, de desenho, de mapas e os de sensores, entre outros que hoje a gente não vai se aprofundar neles. Aqui no meio tem o visualizador, como já tinha dito antes, a gente vai jogando os componentes que a gente precisar usar aqui dentro. E aqui na aba componentes, você vai arrastar, o que você arrasta aqui vai aparecer aqui. E quando você clica aqui, você consegue ter acesso às propriedades do elemento que você jogou aqui dentro. E a segunda janela que a gente usa no App Inventor é a janela do blocos, que é onde a gente programa em si o nosso aplicativo. Aqui à esquerda, a gente tem a parte dos blocos de código. Essa parte aqui são os ficheiros internos do próprio site, que a gente encontra aqui os blocos de comportamento, que diz o que cada elemento lá da sua tela vai fazer. E aqui embaixo, quando a gente joga um componente lá no nosso visualizador, ele aparece aqui e a gente consegue programar diretamente nele. Um instante, Rian. Quem tiver Oi. com o microfone aberto, além do Rian, por favor, desligar, porque senão atrapalha a apresentação. Ok? Por favor, desativar aí. Beleza. Agora que a gente já entendeu onde fica cada coisa, a gente pode começar a desenvolver um aplicativo bem simples que vai trabalhar operações com mídia. E para isso, o que a gente vai precisar fazer? Primeira coisa, quando a gente vai desenvolver um aplicativo, é pensar na lógica por trás dele. Aqui, o que eu quero que aconteça? Eu quero que quando eu aperte um botão, ele toque um som, que eu quero trabalhar com imagens e sons. Nesse exemplo aqui de hoje, a gente vai colocar 2 botões na tela. Um deles vai ser a imagem de um cachorro e a outra a imagem de um gato. E quando eu toco no cachorro, ele late, e quando eu toco no gato, ele vai miar. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? Inicialmente, 2 botões. E a gente vai precisar agora mexer nas propriedades desses botões. Na verdade, botões não, desculpa, pessoal. A gente vai usar aqui imagens, no caso. Perdão. Aqui, interface de usuário mesmo, tem as imagens. Então, eu vou jogar as 2 imagens aqui dentro. E qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar para o site, enviar para ele, o que ele quer, o que eu quero que ele mostre no meu celular. Então, o que eu tenho que fazer? Depois que eu coloco o componente de imagem aqui na nossa tela, eu venho aqui na aba componentes e clico na imagem que eu quero e vai abrir aqui do lado as propriedades dela.
Aqui eu consigo definir a altura, a largura, qual é a imagem que eu quero que mostre, o ângulo de rotação, se eu preciso espremer ou esticar ela para caber na tela e se ela é visível. Essas aqui são as propriedades de qualquer imagem que você colocar aqui no Emmet App Inventor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é enviar uma imagem. Não sei se todo mundo já baixou aí no computador, mas eu mandei o link por e-mail e também lá no grupo do WhatsApp, que são os arquivos do cachorro e do gato e também os sons. Para enviar é bem simples. Aqui na linhazinha que está escrito imagens, você clica aqui e clica em enviar arquivo. Aí é só vir aqui em escolher arquivo e vai abrir aí no seu computador o explorador de arquivos e você vai na pasta aí que você baixou e vai fazer o upload das imagens. Tem que ser uma de cada vez. Primeiro eu vou fazer aqui o upload da do cachorro e tá aí na tela o cachorro. E o que eu preciso fazer aqui para não me perder na hora de codificar o nosso aplicativo? Eu tenho que dar um nome para o componente, senão a gente vai acabar se perdendo. Aqui o componente 1 eu vou nomear como cachorro e o 2 eu vou nomear como gato. Eu vou já enviar também a imagem do gato aqui, o procedimento é o mesmo, eu clico no componente, venho em propriedades, imagem, enviar arquivo, em escolher arquivo, aí aqui no meu explorador de arquivos eu seleciono a imagem e clico em abrir e vou dar OK aqui. E tá a imagem do gato aí no site. Só que a gente tem um problema, elas não estão organizadas, elas estão uma embaixo da outra e assim fica ruim da gente ver no celular. E o que a gente tem que fazer aqui? No App Inventor, a gente tem a opção de blocos de organização, que são esses aqui. Ó. Na aba de organização, a gente tem a organização horizontal com scroll, que é o que você consegue arrastar essa lista que você está montando. A organização em tabela, que você define o tamanho da tabela, quantas colunas e quantas linhas, e vai jogando componentes ali dentro. Tem a organização vertical, que vai ficar um embaixo do outro. E assim como a horizontal tem com scroll, a vertical também tem, que você vai conseguir arrastar para cima e para baixo a lista de itens que você colocou. Nesse caso aqui, eu vou usar a organização horizontal, porque eu quero uma foto do lado da outra. Então, o que eu faço? Eu arrasto aqui para dentro, fica esse quadrado, e aí eu vou arrastar o que eu quero que esteja dentro do quadrado para dentro dele, simplesmente soltando aqui dentro. Eu quero o do cachorro e o do gato, um do lado do outro. Pronto, ó, ficou aqui. Só que ele está fora da tela, porque eu tenho que fazer uns ajustes na propriedade dessa organização. Para isso, a gente vem aqui em componentes, clica na organização horizontal, e a gente vai definir a altura e a largura desse componente. Aqui, a gente pode definir como preencher principal, a gente pode colocar o número de pontos, que são os pixels na tela que vai ocupar, e uma porcentagem da tela. Nesse caso aqui, como eu quero ocupar toda a minha tela, eu clico em preencher principal e dou um OK, tanto na altura quanto na largura. Ó, vocês viram aqui que agora eu já consegui colocar aqui para ele ocupar toda a minha tela, só que o cachorro e o gato ainda estão muito grandes. Então, eu vou alinhar eles aqui, ó, em alinhamento horizontal, eu quero no centro, e no alinhamento vertical também no centro. Ó. Já deu para ver que eles caíram ali para o meio da minha tela. Agora, um instante. Falta menos de um Pode falar. minuto. A gente vai ter que repetir o link, ok? Porque o É Zoom só daqui a abrir de pouco... novo o link aí que a gente mandou no e-mail ou no WhatsApp. A gente vai dar um tempinho para todo mundo voltar e já retorna, tá?